Paz profunda a todos, gratidão eterna pela presença. Que Deus nos abençoe neste instante divino, que o Cristo encontre em nós as ambiências necessárias para a eclosão do seu Evangelho. E que os benfeitores amigos que amparam e orientam esta casa possam nos acolher e os elementais em todas as frequências nos sustentar nesse diálogo divino. O tema de hoje é coisa muito básica e muito simples, porque para nós é coisa muito básica e essencial. A energia curativa do pensamento. E eu ainda não sei o que é energia, nem o que é essa força curativa, tampouco o que é o pensamento e muito menos o que é a consciência de onde ele se origina. Mas eu sei o quanto vocês estudam nessa casa, tanto quem participa dos estudos diretamente, quanto aqueles que a frequentam. Por isso não será difícil extrair da consciência de cada um de vocês as informações. Porque eu sou técnico em informática e sei extrair conteúdos de um computador que às vezes seja seu e nem você sabe onde está. De forma que, com o pensamento, eu tenho um poder inimaginável, porque ele me leva aonde o meu conhecimento determinar. Então não é o pensamento que determina, é a nossa inteligência que vai definir o que pensar, segundo André Luiz, Allan Kardec e tantos outros. Então, antes de falarmos do pensamento, o ideal seríamos falar dos fluidos que transformam-se nos veículos para que o próprio pensamento possa expressar-se. E antes de falar desses fluidos, necessário seria falar da mente como laboratório no qual eles são manipulados. E antes de falar da mente, necessário se faz também falar dos chakras que, a serviço da mente, têm a capacidade de especializar as células psíquicas e físicas ao extremo, segundo André Luiz. E antes de falar desses chakras, necessário falar da consciência, que é o espírito imortal, que a todos esses elementos criam e por meio deles se expressam. Normalmente o ideal seria falar daquilo que nós estamos vendo, do que nós estamos apalpando, que seria o nosso corpo biológico. Porque falar do corpo perispiritual ou espiritual sem conhecer o corpo físico, fica muito vago a informação, já que eu desconheço a própria realidade biológica que este corpo energético gera e por meio dela se expressa. Falar desse corpo sem falar da mente que o cria e por meio dele se expressa, também fica um pouco desconexo. Ou querer entender a mente sem entendê-lo, também fica um pouco difícil. E falar da consciência sem compreender a própria mente, mais complexo ainda. Veja como é simples e essencial estudar o físico. Joana de Ângeles, na obra Desperte e Seja Feliz, na lição Médico Interno, ela narra com todas as letras e com toda a clareza do seu pensamento que no corpo físico temos uma farmacopeia com recursos inesgotáveis e um médico interior dentro do corpo só aguardando as ordens da mente, do pensamento. No corpo físico. No corpo perispiritual que cria o corpo físico e o coordena em todas as suas funções, temos uma fonte permanente de energias. Temos nele o remédio a ser aplicado. Allan Kardec, a obra O Livro dos Médiuns. Ao mesmo tempo, na mente, temos uma fonte inesgotável
e inestancável através do pensamento, segundo André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos. Mas na consciência temos alguém que sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, conforme Joana de Ângeles na obra O Ser Consciente. Então vocês podem escolher por onde quer começar. Quer começar pelo efeito ou pela causa? Joana de Ângeles narra que não tem como dissociar o corpo, que é o efeito, da causa, que é o espírito, a consciência que o construiu. Ela, a consciência, é a causa, o corpo, o efeito. A energia do corpo se transforma, se transmuta totalmente em alguns dias, segundo Camille Flammarion, na obra A Morte e o Seu Mistério, volume 1. E em certas situações basta-nos a mentalização para criarmos um órgão novo. Agora, se eu não sei nem o que é o corpo, tampouco quais os seus sistemas essenciais, quais órgãos compõem esses sistemas, quais as funções dos tecidos dentro dos órgãos, qual o papel primordial das células nos tecidos, das moléculas dentro das células, dos átomos dentro destas, eu não vou entender por que Allan Kardec me ensinou a criar os átomos na obra O Livro dos Médiuns. Pode ir lá e consultar, está do item 126 ao 131. E porque ele nos ensina a criar moléculas na obra A Gênese, no capítulo 14. Que Joana de Ângeles nos ensina a criar células, e não células comuns somente, células com poder quimioterápico. Conforme nós aprendemos e passamos por vários processos cancerígenos sem uma gota de remédio de qualquer espécie. Porque remédio nenhum, nem quimioterapia, nem radioterapia, qualquer terapêutica que se usa para curar o câncer não funciona se a pessoa, se o canceroso, não mudar o seu comportamento, não mudar a estrutura base do seu próprio pensamento. Porque a quimioterapia, a radioterapia vai matar o corpo, onde está o efeito. Mas o câncer não é um bacilo físico, mas sim psíquico, emocional. É um conjunto de fatores que nós chamamos de melindres, de lamentações, de mágoas, tristezas, ressentimentos e tantos outros queixumes que criam a problemática. E eu sei de experiência própria. E por mais que desencarnemos, não vamos deixar de estar visitado por esse câncer que nós criamos, com aquilo que pensamos, sentimos, falamos ou fazemos, ou até pela nossa alimentação inadequada. E alimento não é só o que se come. Segundo a ciência acadêmica, é também o que se lê, o que se ouve, os ambientes que se frequentam, os relacionamentos. Tudo que entra em nosso psiquismo é considerado alimento. E os últimos experimentos na cidade da Alemanha, Stuttgart, no Instituto Aeroespacial, eles provaram que a água é um ser vivo. Ela tem a capacidade de, em meio segundo, registrar o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos. Quantos por cento do nosso corpo é água? Quantos por cento do plasma de nosso sangue é água? O corpo, pouco mais de 70%. Mas o sangue, na sua parte líquida, 95% é água. E o pensamento atinge o sangue sem lapso de tempo. Se eu estiver pensando algo, sentindo, eu vou qualificar o que eu penso. Mentalizando ou verbalizando a palavra, eu vou dar orientações. E agindo, vou dar direção. De modo que foi feito experimentos científicos, nos quais, nesses experimentos, coletavam-se material genético do corpo
o material no laboratório e os doadores na mesma ambiência, no mesmo prédio, vendo filme de terror, de comédia, de romance, e conforme as emoções, ao assistirem aos filmes, disparavam sem lapso de tempo, refletiam no material doado, matando o DNA ou rejuvenescendo de acordo com as vibrações. E esse material foi colocado num laboratório móvel e foi afastando-se do prédio, conforme o cientista e jornalista Greg Braden, e chegaram até 600 quilômetros de distância, e o pensamento não tinha tempo para refletir no material. Sem lapso de tempo, e depois deixaram o mesmo material sob a guarda de médicos, estudantes de medicina, uns espiritualizados, outros não. Ao cuidado daqueles espiritualizados, o material rejuvenescia. Os códigos do DNA se refaziam. O DNA, mesmo saudável na mão de quem não acreditava nesse poder espiritual que tem, na força moral do ser, morriam, se definhavam. Fora o segundo experimento. O terceiro é muito curioso porque esterilizaram um recipiente e colocaram dentro desse recipiente fótons, que eles ficaram alheios, mas colocaram uma fração de DNA humano dentro do recipiente, os fótons se alinharam e começaram a trabalhar. O curioso é que, tecnicamente, o DNA é físico e os fótons são seres psíquicos. Então vocês percebem que há algo psíquico sendo comandado por algo físico. Isso não acontece conosco? Num simples ambiente físico, não saímos de lá com ideias suicidas às vezes? Mas essas ideias não vêm do mundo psíquico emocional? E às vezes um simples alimento, dependendo de quem o confecciona, e a desatenção, a falta de vigilância e cuidado na hora do repasto, eu posso sair descompensado vibracionalmente e sair agressivo após uma simples refeição. Isso são fatos. Mas eu gostaria de aprofundar um tanto mais, porque aqui temos terreno, já que vocês estudam bastante. Porque eu falo por aí afora dessa casa. E não deixe eu ficar como mentiroso, porque eu falo, a maioria das casas sacrificam os seres para que esses seres resolvam os nossos problemas. Quando eu magnetizo uma água, o que eu estou fazendo? Transferindo para essa água o poder de aliviar as suas dores. Mas é a água que tem a obrigação de fazer isto? Ela pode até aliviar, mas vai resolver o seu problema? A maior parte do seu corpo físico não é água? Então o que é mais lógico e lúcido? Aprender a fazer isso com a água do seu corpo, que Allan Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns, magnetizar a água do próprio corpo, e também magnetizar a água que está fora, usando as nossas virtudes, a nossa vontade e o nosso poder mental. Agora, se eu não sei o que é, eu vou ficar como eterno pedinte? Não foi Jesus que disse-nos que o reino de Deus está dentro de nós? Que somos deuses também? E decretou, farão coisas maiores do que agora faço? E por que não fazemos? Uma simples lagartixa sabe fazer um rabo novo. Uma salamandra sabe fazer uma perna nova com um pouco mais de uma semana. O caranguejo marinho constrói as suas puãs quando alguém lhes arrancam. Um gafanhoto sabe fazer uma perna nova. E nós já não fomos e animamos esses seres? Você acredita que foi um desses animaizinhos no passado? Eu não acredito. Eu tenho certeza. E o melhor, eu sei acessar as minhas memórias.
Se um tecido do meu corpo começa a ser dilacerado, eu sei reconstruí-lo, às vezes, em segundos. Não só na parte óssea, cartilaginosa, porque nós vamos estudando conforme o próprio Kardec. Ele não estudou química, ele não estudou física, biologia, magnetismo por mais de 3 décadas. Ele não estudou também astronomia, astrologia, cosmologia, não estudou anatomia humana, fisiologia, lecionou essas matérias, doutorou-se em medicina, foi médico e clinicou por algum tempo? Tudo isso está na obra, em autores consagrados como José Herculano Pires, na obra Agonia das Religiões, narra no capítulo 11 que ele foi doutor em medicina, foi médico e clinicou. Se ele não tivesse sido médico e clinicasse, como que ele poderia afirmar, como verdade incontestável, se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os seus pacientes com as palavras, que tem o poder de atuar e interagir com o físico de quem ouve e com o moral também. Ou conforme o Dr. Charles Richer, na obra Tratados de Metapsíquica, sempre que ele dirige-se a Allan Kardec, ele dirige como doutor em medicina. Alguém pode até duvidar do seu doutorado, mas ninguém duvida que ele lecionou anatomia, fisiologia, biologia, química, física, matemática e tantas outras matérias. E a pergunta mais curiosa e mais instigante para nós é a de número 919 da obra O Livro dos Espíritos. E sequer procuramos saber quem é o sábio da antiguidade que nos disse: eu o conheci pessoalmente, Hermes Trismegistos, o 3 vezes grande, o pai da sabedoria, porque lembro de minhas memórias, ou lembramos de nossas memórias, desde a Atlântida. E qualquer um pode lembrá-las. Agora, o que fazer com o conhecimento que você quer acessar? Joana de Ângeles narra que nós temos quase a idade do universo como espíritos. Por isso que ela enfatiza que o espírito sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. É ele que constrói o corpo, segundo Allan Kardec, na obra A Gênese. Está lá no item 27 do capítulo 2. O homem é um pequeno mundo, uma diminuta fração. O diretor é o espírito, essa totalidade. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Se é o Deus que construiu o corpo, ele sabe consertar. Se um de nós pensarmos, Deus, o arquiteto cósmico, sabe. E até antes mesmo de pensarmos. E conforme está nessa lição com Kardec, se a menor célula do corpo se mexer, o espírito sabe. E você é o espírito encarnado? E eu tenho certeza que sou apenas uma diminuta fração, que Joana de Ângeles chama de um ponto de autoconsciência pura, ou uma das sementes de uma das laranjas de um pé de laranjeira, ou pé de laranja repleto de frutos. O pé de laranja repleto de frutos é o espírito, a consciência que já vivenciou incontáveis experiências. E, ao mesmo tempo, o que está encarnado não passa de uma diminuta fração, conforme também Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, na obra O Despertar do Espírito e outras. Mas para Ernesto Bozano, em cada encarnação, fabricamos mais uma alma. E o Espírito é a soma de todas as almas vivenciadas. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem algo muito curioso. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. E Emmanuel fala que esta força é o Evangelho do Cristo que está em nossa consciência. O que chamamos de reino de Deus em nós é o patrimônio imensurável que construímos através dos milênios, segundo André Luiz.
E qualquer um pode acessar esse patrimônio dependendo do que quer pensar, como quer conduzir os seus sentimentos, como almejam estruturar as suas palavras e, em essencial, como planejam executar as suas ações. Nessa obra também tem alguma coisa muito curiosa, que eu estou aqui há bem mais de 2 décadas e ainda não consegui sair. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Só que os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, esse homem, o que está encarnado, só tem instintos. E sabemos que a função dos instintos é a preservação da vida. Eles matam sem dó nem piedade se tiver que preservar a vida. E se faltar energia o suficiente, se tiver um humano pela frente, como aconteceu na Cordilheira dos Andes, quando caiu aquele avião, os que iam desfalecendo serviam de alimentos para os demais sobreviverem. Vocês sabem da história. E se a fome for dilacerante, os instintos não medirão meios, mas o que tiver pela frente, eles dilaceram para manter a vida que está sob sua responsabilidade. Mas segundo Ramatiz, Pietro Baldi e vários outros, os instintos são pequenas almas. São os agentes da natureza, os seres invisíveis que nos ajudam a governar o corpo, conforme também Allan Kardec em A Gênese, no capítulo 3º. E carinhosamente chamamos esses instintos de elementais. Por isso falamos por aí afora que enquanto muitas casas maceram as plantas para fazer a homeopatia, a fitoterapia, houve uma época nessa casa que nós convidávamos diretamente da natureza os elementais para fazer o trabalho na consciência humana. Não precisava terceirizar. Eu espero que volte o mais rapidamente possível. Não precisamos matar, basta convidá-los. Para quem leu Miramês, Caena só estende a mão e pede uma essência da planta, e a planta entrega com imensa alegria, sem matar a forma. E assim com qualquer agente da natureza. E a matéria mental que vai estar a serviço do pensamento é formada por elementais, seres vivos incontáveis. Quando começamos a pensar, começamos a interagir com esses seres. E quando os atraímos, gravamos neles a nossa inteligência, segundo Leon Denis, na obra O Grande Enigma. Transformamos esses seres em infracorpúsculo, conforme Emmanuel na obra Roteiro. Esses infracorpúsculos, para a física quântica, é o que chamam de quantum, a menor partícula. Para a física clássica, o que chamamos de bósons de Higgs, a partícula divina, a partícula de Deus, a menor partícula. Mas quando pensamos, interagimos com essa matéria mental, e conforme a nossa inteligência do que eu estou pensando, porque se você não tem inteligência de algo, como que você vai usar a sua imaginação? Não tem como. Eu só posso imaginar a criação de uma célula que nós chamamos de natural killer, uma célula com poder quimioterápico, se eu sei que os leucócitos que formam o meu sistema imunológico, que fazem parte dos 45% da parte sólida do tecido sanguíneo, juntamente com as hemácias e as plaquetas, esses leucócitos vão dividir-se em 2 famílias, os agranulócitos e os granulócitos. Isso é obrigação moral de cada ser humano saber disso, se quer sarar. Mas se quer terceirizar a cura, continue sem saber. E quem está falando com vocês tem apenas o primeiro ano primário incompleto nesta vida. Nada mais de estudo acadêmico.
e consigo lembrar de tudo isso porque nunca estudei isso em livros. E após compreender que essas duas famílias, os agranulócitos e os granulócitos, os segundos formando os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, e os primeiros, os agranulócitos, formando o que nós chamamos de linfócitos e de monócitos. Os linfócitos vão dividir em B e C, quando o B, que nasce na medula óssea e amadurece nela, e quando é ativado, transforma-se em plasmócito, o que cria os anticorpos, que vão criar as armas para esta célula, que vão matar as células infectadas, usarem. Mas o linfócito T vai se dividir em 3, os citotóxicos, que são os natural killers, os supressores, que vão controlar o que ele pode ou não fazer, e os auxiliares, que vão ativá-lo para a ação. Então, se eu sei o que é, eu posso criar, porque André Luiz narra em Entre a Terra e o Céu, e colocamos na página 145 do livro Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, o espírito, quando domina as leis de aglutinação da matéria, ele constrói o seu corpo sem precisar terceirizar a concepção. Já pensou você nascendo sem pai e sem mãe? Você sabendo fazer o corpo? Já pensou nas possibilidades? Hermes Trismegistus fez isso. Ele apareceu do nada. Na história não encontram-se pais, não encontram mães, não encontram data que ele nasceu. Com Zoroastro também. E André Luiz mostra isso lá. Quando a mente já atingiu mais altos degraus no seu processo de sublimação, ela, a mente, arroja de si mesma, dela mesma, os elementos para criar os seus veículos de expressão, perispírito e corpo, e encarnar em mundos que lhe sejam inferiores. Ele não falou de concepção. Falou de alguém que sabe criar o próprio corpo. Mas se ainda não conseguimos criar um corpo, Allan Kardec nos ensinou a criar os átomos desse corpo. As moléculas, a partir da união desses átomos. As células, a partir da junção dessas moléculas. Os tecidos, a partir de um agrupamento de células. Os órgãos, a partir desses tecidos. Os sistemas, a partir dos órgãos. E os corpos a partir da organização desses sistemas. Você sabe o que comer, por exemplo, para fortalecer o seu sangue? Porque sem o sangue não vai chegar alimento em parte alguma do seu corpo. É o único tecido que alimenta todos os tecidos. Porque o tecido sanguíneo é apenas um dos elementos do tecido conjuntivo. Tem o tecido ósseo, o cartilaginoso, o adiposo, o propriamente dito. Se você respira, canalizando mais de 70% do alimento que você necessita para viver fisicamente, porque vem do ar que nós respiramos. Se não tiver o sangue, tem como chegar às suas células? Se você come e sabe o que comer, se não tiver o sangue para levar o resultado do sistema digestivo, vai resolver alguma coisa? Por isso, fiquem calmos. De preferência, não acredite no que eu vou dizer agora. A causa principal da depressão, do suicídio, e vou deixar o terceiro elemento para depois, é a alimentação. Se vocês disserem todos os dias para os funcionários de vossa empresa, eu odeio vocês, eu quero matar vocês, o que eles vão fazer com a empresa de vocês? Ou eles põem fogo na empresa, ou dão no pé. Agora, se todo dia você trouxer arsênio para dentro de você, que lá na roça, aqui nas Minas Gerais, nós usávamos para matar formigas. Se você todo dia desse soda cáustica para as suas células,
se você desse ácido sulfúrico, se você desse mercúrio, você chumbo, você alumínio e outros elementos corrosivos, o que você quer fazer com o seu corpo? Você não está matando o seu corpo? Você não está declarando que odeia? Porque tudo isso que eu falei tem no açúcar refinado, sem falar dos 30% de cal virgem para aumentar o volume, e dependendo de onde você coloca o cal virgem, você mata muitos seres. Não tem aqueles caramujinhos que invadiram e você coloca o cal virgem e eles morrem instantaneamente? E não é só este, o açúcar cristal também e o demerara industrializado. Eu aprendi a fazer açúcar aqui nas Minas Gerais. E sei que o açúcar mascavo e o açúcar chamado demerara é o mesmo. Porque sai do mesmo recipiente, que da metade para baixo sai o mais escurinho, da metade para cima o mais clarinho. Eu sei porque eu plantei a cana, eu derrubei a mata, eu arei a terra, sei todas as etapas, e se preciso for, se vocês dispuser, vamos plantar a cana e fazer juntos. Aqui nas Minas Gerais, aprendemos a fazer rapadura, mas de hoje em dia, a maioria que a gente vê é açúcar com um pouco de garapa. Rapadura não é dura. Engana-se quem pensa que é. Rapadura de verdade, se você pegar uma faca com a ponta bem afiada, quase com o peso da mão você atravessa a rapadura. Essa que quase sai fogo quando você bate a faca, mais de 60% é açúcar de péssima qualidade. A ciência coletou células do sistema imunológico, os leucócitos. Colocaram dentro da ambiência para eles açúcar. É como se eles ignorassem, nem sabiam que eram. Então, quem tem necessidade do açúcar é um agrupamento de células na região do prazer, que dá a sensação de bem-estar no cérebro. Mas o corpo não necessita do açúcar. E também não necessita da quantidade de sal que comemos. Para quem tem aquela caneta que sobra uma partezinha para segurar no bolso quando a gente coloca, não vou falar a marca, eu não vou fazer propaganda, principalmente para alguém que quase agrediu o nosso país, porque ela vem de lá, aquela partezinha que segura no bolso, não aquela que veste a ponta da caneta. Se você encher aquela partezinha de fora e passar o dedo para ficar só rasa, aquilo é o que necessitamos de sal por dia, a cada 24 horas. E Allan Kardec estudou isso também. O sabor depende da educação do paladar. Se eu tenho o paladar educado, eu como qualquer coisa, que eu estou comendo quase tudo sem tempero. Porque se eu não sei o que é que eu vou colocar num tomate para ajudar-me na metabolização dele, para que ele possa liberar o seu licopeno, limão vai resolver? Jamais. Vinagre? Tampouco. Um azeite importado, porque o nacional não tem esse poder. No mínimo, de Portugal ou da Espanha. Ou eu vou cozinhá-lo, levá-lo a alta temperatura. Aí ele solta e sem eu precisar de artifício. E agora eu faço a salada e ainda tenho a ousadia de colocar manga junto com folhas. Fruta não se come junto com refeição. No mínimo, meia hora antes das refeições. E, se quer comer sobremesa, coma meia hora antes da refeição, se você não quer complicar o seu organismo. Ou detonar tudo que você vai pôr no estômago, porque o doce vai fazer isso, principalmente com o açúcar que eu acabei de falar. Isso são estudos médicos. Duvidam? Eu dou o telefone do Dr. Jonas Moura, de Teresina, Piauí, que estudou profundamente várias ciências correlatas, principalmente a alimentação, e dentro dela o açúcar e o sal. A energia curativa do pensamento. Nós temos um poder descomunal se soubéssemos pensar.
Você sabe pensar? Ou vai na onda? Muitos vão no pensamento alheio. Porque quando eu começo a pensar, segundo Kardec, na obra que saiu 21 anos após a sua partida fisicamente, Obras Póstumas, ele fala que quando eu começo a pensar, eu me conecto com todas as minhas vivências. Todas. Com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E ele desafia-nos, calcule a força de um pensamento bem arquitetado. Por isso que tem pessoas que conseguem curar-se instantaneamente. E não só de um câncer e de doenças graves. E às vezes, de um osso quebrado, por exemplo. No Rio Grande do Sul, tem uma pessoa que não consegue apenas cicatrizar instantaneamente os seus ossos. Às vezes o osso do vizinho também. Minha mãe apenas passavam as mãos em cima de alguém que estava com hemorragia, e poderia ser humano ou animal, e instantaneamente estancava-se a hemorragia. Como é isso? Milagre? Não sei como ela fazia aquelas orações que acalmavam a tempestade. Eu só sei que ia lá no fogão e colocava o tição, lá que a gente fala, virado para trás. Eu não sabia que mistério era aquele. De vez em quando ele colocava fogo quase na casa, porque a gente deixava um monte de lenha no pé do fogão. Se a gente fosse dormir e deixasse aquilo lá virado, e houve um dia que o negócio não ficou legal, não. Então, como é isso? Às vezes ela também adoecia. E mesmo sem conhecer, ela me dizia as palavras que eu deveria dizer, eu impunha as mãos sobre ela, assim que eu terminava a oração, ela saía andando. E já estava vários dias acamadas. Como que era aquilo? Eu pensava que estava aprendendo a fazer milagre, mas era ela que punha as palavras na minha boca. Diga isso, porque ela não tinha força sequer para falar aquelas palavras com o vigor que era necessário. Pronuncia com fé. O poder da energia curativa do pensamento ou a energia curativa do pensamento. Sabemos que os instintos preservam a vida, mas eles próprios se transformam em sensações. E se, como instintos são pequenas almas, sensações são almas maiores. As sensações evoluem até transformarem-se em emoções, Joana de Ângeles. Percebe-se que as emoções são seres maiores, porque são elas que perturbam os instintos e às vezes desnorteiam as sensações. E as emoções se transformam em sentimentos. Os sentimentos em pensamentos, segundo André Luiz. Os pensamentos em inteligência. Intelectiva, depois emotiva e depois espiritual. E a inteligência espiritual transforma-se nas virtudes. E as virtudes unificadas se transformam no amor. O amor reúne e condensa todas as sublimes virtudes. E o que nós chamamos em nós de chakras são agrupamentos de virtudes ou de potenciais à altura de onde esse chakra está. Se é o chakra gástrico, almas instintivas. Se é o cardíaco, almas emocionais. Se é o laríngeo, alma no campo dos desejos. Se é o mental, almas a serviço da inteligência, da imaginação e do pensamento. Da mente para baixo, a serviço de quem está encarnado. Do corpo mental superior, o emocional superior, o corpo intuitivo e o corpo da consciência, nós chamamos de corpos de evolução. Da mente para baixo, corpos de expressão. Da mente para baixo, eu sei. Da mente para cima, formando a consciência, eu sou. Poucas criaturas percebem que, quando falamos de fé, é a mãe de todas as virtudes. Se é mãe, e se as virtudes são filhas, são seres. E sabem qual que é a primeira filha da fé? A oração. Vocês sabiam que a oração é um ser?
é um ser que nós criamos com o nosso poder de raciocínio, porque com a razão eu vou calcular, segundo Emmanuel. Eu vou catalogar o que eu calculei, vou comparar o que eu cataloguei, vou analisar o que eu comparei. Isso está na alma, no que está encarnado. E agora, se essa alma acessa o reino de Deus em si, o sentimento que se transformou nessas virtudes, ele tem o poder de criar, segundo Emmanuel, de alimentar o que foi criado, de edificar e de iluminar. Agora, quando eu combino a razão com o amor, agora eu que vou enriquecer o pensamento com os meus sentimentos. Então, com a inteligência eu vou definir o que eu preciso criar. O corpo novo e para quê? Se você sarar, se porventura estivesse enferma, o que você faria com o corpo novo? Tem uma moça que outro dia houve um acidente, houve uma hemorragia pelo o fracionamento de um dos fêmures, e houve uma perda muito grande de sangue, e as hemácias foram muito abaixo de 30 mil. Para que fizesse a cirurgia para debelar a hemorragia, precisava no mínimo de 50 mil hemácias. Se não fizesse, ela morreria, e se fizesse a cirurgia sem as hemácias, não haveria cicatrização, morreria também. E chegou até nós a notícia, e às vezes eu começo a pensar que eu estou fazendo especialização em milagres. Por que falou que é possível, não falou? Se eu souber a força que eu tenho, e colocar a minha força, minha vontade a serviço dessa força, eu realizo verdadeiros prodígios. Falei, é só isso, elevar as plaquetas? Então está a caminho. No outro dia as plaquetas estavam a 60 mil. Fizeram a cirurgia. Só que eu falei, ela só sobrevive se tiver um novo propósito de vida. Não acreditaram. 100% de sucesso a cirurgia, na UTI, e agora complicou o quadro. Falei, cadê o projeto de vida nova? Voltar a ser o que era não dá certo, a vida já deu um basta. Por esse caminho não funciona. Aí aceitaram o que nós tínhamos ofertado antes, como se fosse a simulação de um projeto de vida, porque eu já passei por isso, já estive com o pé na cova, apenas com 2 meses para decidir o que eu queria ser ou simplesmente morrer. E mandamos o áudio. Não sei se ela vai abraçar a causa, para que ela possa sobreviver e ir além. Conforme Joana de Ângeles, eu preciso mudar o meu comportamento. O poder curativo do pensamento. O pensamento em si é a nossa capacidade criativa. Sem a inteligência e sem os sentimentos, ele não faz nada. A inteligência dá o norte, o sentimento o qualifica. A palavra o orienta, a atitude concretiza a ação. Então, quando eu conheço um pouquinho do que eu quero ser ou me tornar, e começo a criar a ideia desse ser mais e melhor, como Joana de Ângeles nos ensina, as ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes. O pensamento está vindo da consciência, é uma expressão da consciência. E a oração, segundo Joana de Ângeles, é iluminar-se de dentro para fora. Com o campo racional eu crio a oração, que é um ser para mergulhar na minha essência e trazer o que eu pretendo colocar em prática na minha vida. E quando eu começo a orar, o próprio nome já disse, orar, arar, ação. Para Emmanuel, oração é força, a ação é serviço. Para André Luiz é poder, vibração e energia, a oração. Para Allan Kardec no Evangelho, é a primeira filha da fé,
Para André Luiz, também é um mecanismo avançado por meio do qual criamos os elementos força. E a força é a entidade que conduz, é a virtude que dá as ordens. De modo que o indivíduo, se ele concentrar numa visão saudável, porque ideias nobres, pensamentos nobres, planos de futuras ações são portadores de energias equilibrantes, que, segundo Joana de Angelis, vão reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar a produtividade. Só ideias e planos novos. Se eu concentrar-me numa visão saudável, projetando-me no tempo, vendo-me daqui a pouco em condições de equilíbrio, vendo-me recuperado e assumindo novas responsabilidades, ou desenvolvendo as novas atividades que eu pretendo concretizar, eu estou construindo em tempo real, porque da mente ao físico não tem tempo para eclodir o pensamento. E a ciência acadêmica começa a identificar o que nós já sabemos há bem mais de um século com Allan Kardec, com Camille Flammarion e com vários outros seres como Leon Denis, Gabriel Delany e outros. A mente é o laboratório. O pensamento, a capacidade criativa. A inteligência, a lei que vai nortear. A imaginação, o elemento que vai dar forma àquilo que estamos pensando. O sentimento, dar vida. A palavra, mentalizada ou verbalizada, vai dar movimento e a atitude, direção. O que eu penso pode transformar-se em forças vitalizadoras, que vai gerar ou nutrir a vida. Ou em leis. Se você comer açúcar demais, o que é que o seu pâncreas, na intimidade das ilhas de Langerhans, com auxílio das células alfas e betas, vão criar? Duas leis. A insulina e o glucagon. Não é isto? A insulina, se você não criar a resistência para que ela não entre dentro da sua célula, ela vai entrar e levar a glicose que você necessita. Mas se houver excesso, ela vai dar ordem para que o excesso seja depositado em forma de glicogênio em seus músculos, ou em seu fígado, ou em pequena monta em seus rins. E se vocês fizerem um jejum prolongado, o glucagon vai pegar desses depósitos de glicogênio no fígado, nos músculos, nos rins, transformá-lo em glicose e entregar para a insulina outra vez. E agora todo mundo, ou quase todos, interessados em emagrecer, virou moda o jejum intermitente. Tudo bem, eu deixo de comer por 6 horas. E o que eu pensei? Porque quando penso, crio átomos, crio moléculas, crio alimentos ou medicamentos, segundo Kardec. Durante as 6 horas, o que é que eu forneci, o que é que eu criei com o meu poder e com essa energia curativa do pensamento? Durante 6 horas, eu privei o meu corpo do açúcar, dos elementos viciosos. E o que é que eu estou dando a eles para que eles se acostumem com o novo, para que daqui a 6 horas não me enlouqueça querendo tirar o atraso? Tem pessoas que fazem uma caminhada e nem dá tempo de terminar de chegar em casa, já quer comer, já quer beber. O máximo que o meu corpo pede é um banho. O suficiente para nutri-lo, para vitalizá-lo, não como coisa alguma. E às vezes o máximo um copinho de água, porque eu sei tomar água. A cada 20 minutos eu tomo um gole mastigando. E a maioria engole o líquido inteiro e nem sabe o que fez. A sede está na boca e não no estômago cheio. A água alcalinizada, que eu tenho um filtro que alcaliniza, deixa ela com pH de 9 a 10, e ao mesmo tempo ioniza, ela com esse poder de vitalização, de hidratação, ela hidrata 6 vezes mais do que a água comum. Se antes eu já tomava de 3 a 4 copos de água, agora quantos que eu tomo? 2.
no máximo. Porque toma-se em goles, e já que sou eu que estou criando a energia mental que vai qualificá-la, porque eu posso magnetizá-la com as minhas virtudes, é Allan Kardec na obra A Gênese. Então eu estou olhando para a água e já estou interferindo na sua estrutura, porque basta meio segundo para que eu faça isto. Conforme o cientista Masaru Emoto comprovou a veracidade disto. Então, se eu sei o que pensar, o que eu vou sentir para qualificar o que eu penso, eu começo a reprogramar o DNA de minhas células. E não só o fenótipo, a hereditariedade. O genótipo também, porque eu não sou obrigado a desenvolver as enfermidades que algum parente gostou e construiu. Se ele gostou, é o problema dele. Eu recebi um agila e eu posso mudar em 100% a estrutura do DNA, porque isso é Joana de Ângeles em Dias Gloriosos. E André Luiz, em pelo menos na obra Ação e Reação. Na obra Missionários da Luz também. Se a energia do corpo se renova totalmente em alguns dias, eles disseram totalmente, não disse só esta ou aquela e deixando o DNA de fora. Até o sistema nervoso é possível de se criar estas células nervosas, como nós fizemos após lesões cerebrais de pequenos tumores ou de pequenas perturbações que terminaram sendo classificadas como lesões que interromperam a circulação harmônica do energismo cerebral. Com várias sequelas, e hoje sequelas algumas, ou nenhuma sequela. Gostaria de fazer alguma pergunta? O poder curativo do pensamento. Eu penso, se eu sei que o centro coronário tem 972 entidades, virtudes, as 12 pétalas ou virtudes centrais, a paciência, a alegria, a gratidão, a esperança. E a alegria, quando encarna no mundo psíquico e físico, ela tem o poder de abrir os espaços para permear, ou os elementos novos permear as nossas vidas. A esperança é a doce presença do amor, segundo Joana de Ângeles. A informação da alegria de Miramês. E amor é uma força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, segundo o próprio Espírito Joana de Ângeles. Então, esperança traz a energia que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Gratidão é a ação, é comprometimento, é colocar em prática aquilo que eu prometi na oração. Porque na oração eu vou louvar, reconhecer que Deus trabalha até hoje, que Jesus trabalha também, que se eu quiser louvá-lo, só pode ser na ação, segundo Emmanuel, porque eu devo imitar. O que eu posso pedir se eles trabalham sempre? Só posso pedir trabalho. E trabalhar é o que chamamos de gratidão, colocar em prática a dádiva que eu pedi. De modo que, se alterarmos a estrutura do pensamento e colocar em pauta somente 3 virtudes, alegria de viver, esperança de melhoras e gratidão pela vida, segundo a ciência médica, fortalece-se o sistema imunológico em 300.000 vezes. Ou seja, nos curaremos de todas as doenças. Só com essas 3 virtudes, segundo a ciência acadêmica. Se quiser um reforço, ouça a 5ª Sinfonia de Beethoven, se estiver com câncer, porque ela dizima 1/3 das células cancerígenas, deforma o 2º terço, e o terceiro eu falo que sai na carreira. Agora, a 9ª Sinfonia de Beethoven, as 4 estações de Vivaldi, o Bolero de Ravel, nos auxilia na cura de todas as doenças. Vocês ouviram as músicas que esses musicistas interpretaram?
Eles colocaram a harmonia de suas consciências como sendo a essência da consciência como virtudes, que incorporaram-se em cada nota das músicas executadas, e como a música é a médium da harmonia, e a harmonia é o Evangelho, a lei que governa o cosmos, eles estavam nos evangelizando. E o próprio Evangelho nasceu da música cósmica, segundo o Espírito Caena. Então o Evangelho é uma força que está em nossa consciência, ao mesmo tempo vitalidade e vida, segundo Joana de Ângeles. A força é a lei e em nós é o que chamamos de virtudes. A vitalidade é a bioenergia como fonte inesgotável. E a vida é a resultante do que eu estiver planejando que aconteça em minha vida, ou naquilo que eu pretendo que torne realidade. Se alguém quer perguntar alguma coisa... Eu já ia fazer pergunta, você já adiantou, mas se você achar que pode repetir, qual o conselho, qual a observação que você daria para uma pessoa que está, de acordo com a medicina, diagnosticada com câncer, de certa forma, no corpo já em metástase, uma pessoa que às vezes toma aquele susto, né? Se rebela, se revolta, como que essa pessoa poderia, de uma forma mais imediata, reverter essa situação? Como você mesmo disse, saiu do hospital sem nenhuma esperança, segundo a medicina da época, e está aí testando a própria medicina numa condição diferente. Então, em homenagem aos musicistas, o experimento foi feito com um violoncelista japonês. Então, um musicista que executa um violoncelo, o câncer o visitou, ele partiu para a guerra no início, quimioterapia, radioterapia, o câncer ficou mais feroz e começou a dilacerar todo o seu corpo. Ele parou e começou a fazer declaração de amor para as suas células e agradecendo-as pelo poder de transformação delas e o que estava fazendo na vida dele. E assim que declarou o amor para todas as suas células, ele começou a amar tudo que estava fora dele, a vida, as pessoas, as coisas. E quando conseguiu isso, foi fazer o exame, não tinha mais uma célula cancerígena sequer. Agora, se revoltar, elas adoram mágoa, revolta, rebeldia, elas vivem disso. Elas são tão sábias que foram consideradas as mais belas células que existem, as células cancerígenas, agora, recentemente na medicina. Elas são tão sábias que elas criam dentro delas um ambiente alcalino e fora delas um ambiente ácido. Se você mandar o azedume, a revolta, elas pegam esse material e transformam. E se você mandar uma água alcalinizada, aí já manda no jeito que já vai direto. A única coisa que elas temem, esse experimento científico, o amor. Nada mais. Elas não têm medo de nada. Agora, o amor, elas param para quem se dispõe a amar-se, e começando por aqueles dois físicos quânticos, médicos, que ganharam o prêmio Nobel, Steve Stewart e o David Bowie. 92% da cura é pelo auto perdão, o auto amor. 8% a medicina pode até nos ajudar no alívio, mas medicação nenhuma, isso é um fato, cura coisa alguma. Estou falando de experiência própria. Já estamos indo para 23 anos sem uma gota de remédio de qualquer espécie e já estivemos aprisionados por uma camisa de força chamada psicotrófico com 25 doses ao dia. E eu sei do que eu estou falando. Já passei por depressão,
transtorno de ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico e entre outras coisas. Obrigada pela oportunidade. Hoje eu vim muito bem chorar, mas emocionada. Minha irmã está com câncer. Eu chorei perto dela. Com metástase. E eu gostaria que você diria para ela, como irmão, desculpa. Então, se ela prestar atenção na própria vida, se o corpo se renova todo o seu energismo em alguns dias, isso em termos normais, e se a alegria, a esperança e a gratidão multiplica as possibilidades em 300 mil vezes, segundo a ciência médica, e começar a pensar na saúde e o que fazer. Não adianta planejar fazer algo para os outros, não funciona. Fazer algo para si, porque se eu quiser mudar o mundo, eu mudo eu, e o mundo muda a partir da minha mudança. Então não precise falar que vai viver a vida para servir o seu semelhante, não é isso que funciona. Seja um exemplo de vida para os seus semelhantes, aí funciona. Então é se amar incondicionalmente, não interessa o que passou. Vire a página, porque Deus não pune, não castiga, não obriga, não proíbe, não impõe. Ele nem precisa nos perdoar, porque Ele não se ofende. E se ofendemos alguém, se magoamos, se eu mudei o comportamento, se o outro não perdoar, aí não é problema meu, é problema dele. Agora se ame e cuide do que entra no seu psiquismo. Então o alimento mais saudável possível, o mais saudável possível. Não pensa que essa coisa que vem dentro de uma caixinha revestida de alumínio, na estrutura do leite pasteurizado já tem soda cáustica, formol e água oxigenada para durar 3 dias. Agora o que vai durar 6 meses, não me pergunta, porque eu não quero falar isso, o que tem lá, e o corpo não reconhece isso como alimento. E assim como tudo que vai no micro-ondas, ou que fica próprio do próximo, menos de 8 metros de um aparelho celular, vai detonar praticamente tudo que existir de harmônico no seu alimento. Então, celular desligado ou no mínimo 8 metros de distância, e a hora do repasto, da alimentação, é sua e do alimento. Então, começar o diálogo amoroso com as suas células, o que é esse diálogo? É o que você está pensando. É o que você está sentindo. É o que você deseja ser. Porque eu disse que o pensamento viaja da mente até o íntimo das células sem lapso de tempo. E comunica-se não só com o DNA, com todo o citoplasma da célula, com todas as organelas, sem lapso de tempo. Então não espere que alguém te ame. O único amor que nos felicita é o amor que nós desenvolvemos por nós. O amor do outro nos alivia, mas não resolve a nossa problemática. Quantas vezes nós terceirizamos a nossa felicidade? Como se a esposa fosse obrigada a me fazer feliz. E eu pensava assim. Como se o esposo fosse obrigado. Não, Joana de Ângeles. O único amor que me planifica é o amor que eu desenvolvo, que nós chamamos de auto-amor, ou amor incondicional. Não se envergonhar quando reconhecer as vossas sombras ou os vossos erros, mas reconhecê-los, acolhê-los, orientá-los e mudar o curso. Se o desespero aparecer, convide-o num diálogo terno e amoroso a transformar-se na esperança. Se a tristeza aparecer, convide a transformar em alegria. E assim a enfermidade na saúde. A dúvida em fé. E assim por diante. Foque toda a sua atenção no que você quer ser ou tornar-se. Porque a cada segundo, de acordo com as informações do Dr. Deepak Chopra, morrem e renascem 600 milhões de células.
Se num segundo você pode criar 600 milhões de células novas, inclusive aquelas que eu disse no início, com poder quimioterápico, você pode curar-se num relance. O último processo cancerígeno que nós passamos foi outro dia. Da cintura até o pescoço, parece que foi uma infecção generalizada, com vários nódulos para todos os lados, como se tivesse milhões de agulhas espetando o meu corpo. Eu sabia que era um processo terminal. E eu sei o que é, porque já fui oncologista logo aqui. E estudei medicina chinesa e muito mais. Arrumamos um parceiro para dirigir o carro, porque eu não consegui sequer dirigir o carro, mas não deixei transparecer. E tinha um seminário agendado. Não sei direito como eu cheguei lá. Eu só sei que eu disfarcei que eu precisava estudar durante o percurso. E peguei um iPad e fiquei fazendo de conta que estava estudando, mas não estava estudando coisa nenhuma. Estava disfarçando e conversando com o meu povo, tentando aliviar a dor. Seminário, 4 horas de fala de pé, sem alimento. Porque quando falo, às vezes nem água tomo, raramente. Quando terminou o seminário, o meu corpo não tinha mais nada, eu nem lembrava do que estava sentindo. Agora imagine se eu não tivesse ido, teria desencarnado. Então eu não temo a dor nem a morte, porque eu não acredito na morte, porque ela não existe. E a dor é mais ilusória do que real. Se você mergulhar o seu pensamento na estrutura da dor, que é um desespero das células, ou uma rebelião das mesmas, ou energia coagulada. Então você vai identificar um motivo, se for energia coagulada, você vai colocá-la em movimento. Se for o desespero, você vai acalmá-las, dizendo a elas que nada morre. A imagem que elas entendem é a linguagem dos seus sentimentos. Todas elas vão entender os seus sentimentos. E ao mesmo tempo, se for outra coisa, você vai identificar. Se for a rebeldia, a revolta, você vai pacificá-las também, dizendo pelo menos isso com Jesus: quem comigo não se ajunta, espalha. A vibração de um pensamento saudável expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Leon Denis. Eu estou convidando a mudança para o bem, a que volte à normalidade, ao estado de harmonia, que é o estado natural do ser humano. E na hora da alimentação, mastigue devagar, mentalizando, desejando o que você almeja. O alimento, na sua quase totalidade, é absorvido na boca e já enviado para o mundo psíquico e emocional. O que engolimos, o corpo não assimila mais do que 5%. Então mastigue e mentaliza. A hora do banho é uma hora fantástica. Boas músicas, boas leituras. Agora TV. E eu vou falar só de um experimento que uma médica chamada Mayra, cirurgiã vascular de Aracaju, uma de suas pacientes, 37 anos de ferida sem sarar. Feridinha do joelho ao tornozelo, coisa básica. Ela fez a proposta baseada no livro Despertar da Consciência, que ela chama de dieta mental, ou dieta da mente. Essa paciente, de agosto até dia 7 de dezembro, mais ou menos, a ferida tinha cicatrizado 90%. Sem medicação, somente com a mudança comportamental. Desligou a TV dos jornais sangrentos, escolheu boas leituras, boas músicas, se esforçando para pensar e se alimentar melhor. Uma outra senhora com 28 dias, uma ferida de quase 30 anos também, cicatrizou 60% em 4 semanas. É verdade. O corpo tem um mecanismo auto-reparador. Se eu deixar de perturbá-lo com o que eu estava fazendo até a eclosão da doença, ele sara rapidamente. Mas sem a mudança comportamental, nem Jesus afirmou: eu curei você, a sua fé te curou. Sois deuses, o reino de Deus está dentro, é o Evangelho à nossa disposição.
Então, sem lamentação, sem blasfêmia, sem rebeldia, faça 2 perguntas a Deus ou à sua consciência, se for o caso. O que queres que eu faça? Que eu deixei de fazer a respeito de mim mesma? Ou o que queres que eu te faça para ajudar a cuidar da sua obra? Boa noite. Boa noite, querido. Eu gostaria que o senhor especificasse um pouco sobre o auto-perdão. Como que esse auto-perdão poderia... como que a gente poderia utilizar esse auto-perdão? É uma situação um pouco difícil para quem nunca fez. Então vamos lá. Então antes, além de eu não me perdoar, porque eu descobri que o refrigerante dilacerava o meu próprio corpo. E naquele momento eu só tomava 36 litros por semana. Então, auto-perdão é eu reconhecer a minha ignorância e dar-me outra oportunidade. Aprendi que eu poderia dialogar com um suco natural, que no meu caso foi um suco de uva natural, e falar para aquele suco e para o meu corpo que aquele elemento traria benefícios para o corpo. Aquele outro a quem agradecíamos pelo prazer, por tudo que nos deram, estava dilacerando o nosso próprio corpo. E amar-me sem ficar me condenando e não permitir que os outros me condenem também. Isso se chama auto-amor. Quando eu não me perturbo com os meus desatinos que foram realizados, mas viro a página. E ao mesmo tempo, se alguém quiser me julgar, problema dele ou dela, eu não aceito isso que estão fazendo. Eu reconheço as minhas deficiências e esforço-me com tudo que posso para modificá-las. E descobri no Evangelho segundo o Espiritismo que se eu direcionar o meu comportamento para o bem, Deus aumenta 100 ou 1000 vezes a mais a minha força. Está aqui na lição de Joana de Ângeles como espírito amigo. Ficou mais ou menos claro? Então a primeira coisa é saber que eu estou sujeito ao erro. E se eu faço alguma coisa equivocada, no mínimo eu aprendo como não fazer. Então não é um erro de fato, aprendi como não fazer, se for o caso. Reconheço a minha ignorância e com humildade abro espaços para as orientações virem. Normalmente vem instantaneamente, quando eu me disponho à mudança. Tudo bem? E como se eu me envolvesse numa onda de ternura, de compaixão, da mente ao físico, o mundo mental, psíquico, emocional, perispiritual e físico. Nesta onda que esse pensamento, esses sentimentos vão permeando todas essas estruturas e envolvendo e reerguendo esses universos perispirituais e físicos para a nova postura, para a nova tarefa. Eu tenho uma palestra que tem um título: Tudo é possível àquele que crê e ama. Inspirem suavemente e abracem-se terna e amorosamente, agradecendo pela oportunidade que Deus nos concede, sabendo que viver é um fenômeno biológico. Viver bem é a busca do prazer, mas bem viver é conforme as leis universais do amor, da verdade e da justiça. Onde em cada pensamento, sentimento, palavra ou atitude, vamos pensar, sentir, falar ou fazer somente aquilo que gostaríamos que tornasse realidade em nossas vidas. E Deus, vendo em nós a sinceridade, a humildade, a honestidade para conosco e a fidelidade na aplicação dos recursos, tendo a alegria, a esperança e a gratidão como pauta, e a oportunidade de servir pelo prazer de ser útil, porque a criatura que assim o faz, sem esperar aplauso, gratidão, recompensa ou pagamento de qualquer espécie, encontra em si mesma os recursos para a solução de todos os problemas, segundo Emmanuel. E se quiser ajudar a humanidade, quando colocarmos em prática 1% do cristianismo de nossos lábios, libertaremos a terra inteira de todo o mal. Emmanuel também.
Que Deus nos abençoe com as oportunidades de trabalho no bem e que possamos nós colocar a serviço do bem operante e a cada pensamento nobremente estruturado, a cada sentimento selecionado para qualificar o que se pensa, a cada palavra ou mentalização para direcionar o que se sente, e a cada atitude para concretizar o que se falou, seremos, com certeza, a cada dia mais pacíficos, mais serenos, mais saudáveis e mais felizes. Muita paz, muito obrigado. O Eduardo falou que tinha pagamento a palestra, não. O pagamento, se vocês quiserem, vocês entram no site Despertar da Consciência. Lá tem uma TV web que gira 24 horas por dia de grátis para vocês. Tem o nosso canal no YouTube, que todos os domingos, às 17h30, tem programas inéditos. Ao vivo, quando eu estou em casa, ou inédito, mas nunca repetido. Se vocês se inscreverem, clicar naquele sininho, vai o aviso para vocês. E será uma honra tê-los por lá. Se gostar do conteúdo, dê um like positivo. Compartilhe se achar que serve para alguém. Quem quiser estudar, o livro já está na 8ª edição, indo para a 9ª edição. Mas é um livro para estudo. É o caminho que eu percorri para entender o que sou, por que estou aqui, como eu fiz para construir esse patrimônio e como reordenar isso quando precisar modificar. Então é um manual de autocura ou um tratado de saúde integral, mas é uma síntese da filosofia que nos ensina a pensar, da ciência que nos ensina a fazer e da moral que nos ensina a comportar, que nós chamamos de a doutrina dos espíritos. Muito obrigado mais uma vez e muita paz.